E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Matemática da Aprovação. Então no vídeo de hoje a gente vai continuar com o assunto estatística. Então parte 2 do assunto estatística. Medidas de tendência central. Numa pesquisa estatística, as medidas de tendência central servem para determinar o número central. Ou seja, esse número central é o valor que representa todo o conjunto de dados. Um único valor que represente todo o conjunto. De boa? Bora lá dar continuidade. O primeiro tópico é média aritmética MA. A média aritmética ela pode ser de dois tipos. Ela pode ser simples e ponderada. Professor, qual é a diferença entre média aritmética simples e média aritmética ponderada? Bora lá. Simples é calculada somando-se todos esses valores e dividindo-se o resultado pelo número de elementos somados. Bora traduzir isso aí através de um exemplo. Sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, 7,8, 10, 9,5, 6,7, qual é a média que ele obteve no curso? Toda vez que falar simplesmente média, já sabemos que é média aritmética simples. De boa? Então o que a questão disse? A definição, na verdade, soma os valores e divide pela quantidade de elementos somados. No nosso caso aí, quais foram as notas? 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7. Somamos quantos termos? 5. Por isso que o nosso denominador é 5. Tranquilo? Então, o numerador é a soma dos termos, o denominador a quantidade total de termos somados. No nosso caso aí, fazendo as continhas básicas, 8,2 mais 7,8 mais 10 mais 9,5 mais 6,7 deu 42,2. Dividido por 5 deu 4. 8,4. Se fosse com a gente, vocês estariam automaticamente aprovados. Parabéns. Bora lá. Média aritmética ponderada é calculada multiplicando cada valor do conjunto de dados pelo seu peso. Então, para ser ponderada, tem que aparecer peso. Peso é um grau de importância. Quanto maior o peso, maior o grau de importância. Para memorizar, ponderada começa com que letra P. Peso começa com que letra P. Então, toda vez que for ponderada, tem que ter o quê? O peso. Depois, encontra-se a soma desses valores, que será dividida pela soma dos pesos. Bora traduzir novamente através de um exemplo. Na escola de Gabriel, a média anual de cada matéria é calculada de acordo com os princípios da média ponderada. Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão, determine a média anual de Gabriel, sabendo que as notas de matemática foram iguais a... Então, primeiro bimestre, 7, segundo, 6, terceiro bimestre, 8 e quarto bimestre, 7,5. Observe que os pesos vieram escondidinhos no enunciado da questão. Onde é que está? Bora lá. Considerando que o peso das notas esteja relacionado com o bimestre em questão. Ou seja, primeiro bimestre, peso 1. Segundo bimestre, peso 2. Terceiro bimestre, peso 3. Quarto bimestre, peso 4. Bora lá para a definição. Então, a média ponderada, a gente pega a nota do bimestre, no caso aí 7, e multiplica pelo seu peso. Primeiro bimestre, peso 1. Por isso ficou 7 vezes 1. Segundo bimestre, nota 6, peso 2. Então, 6 vezes 2. Mais terceiro bimestre, nota 8 vezes peso 3. Mais o quarto bimestre, nota 7,5 vezes peso 4. E o denominador é o somatório dos pesos. Então, primeiro bimestre 1, segundo bimestre 2, terceiro bimestre 3, quarto bimestre 4. Tranquilo? Então, essa é a diferença básica entre média aritmética simples e a ponderada. Na simples, o denominador é a quantidade de termos somados. Na ponderada, o denominador é o somatório dos pesos. Continhas básicas agora, 7 vezes 1 é 7, 6 vezes 2 é 12, 8 vezes 3 é 24, 7,5 vezes 4, 30. E o denominador, 1 mais 2 mais 3 mais 4, 10. Dividir por 10 é a coisa mais fácil que existe. Fazendo continhas, 7 mais 12 mais 24 mais 30, 73. 73 dividido por 10, 7,3. Se fosse o nosso caso, também vocês estariam aprovados, mas não é. Bora lá. Mediana, ME, é o número que ocupa a posição central, ou seja, a posição do meio, é o termo do meio. Existem duas possibilidades. Bora lá. Quantidade de termos ímpar e quantidade de termos par. Então, toda vez que a questão pedir algo referente à mediana, primeiramente você identificar se a quantidade de termos ela é ímpar ou par, porque são duas maneiras distintas. Quantidade ímpar. O valor central do conjunto numérico já é o nosso resultado. Ou seja, eu vou procurar logo o termo que ocupa a posição do meio. Não é isso? Muito prático. Bora ver através de um exemplo. Considere que a escola de música já citada possui 9 professores. Então, 9 professores é quantidade ímpar.
e que suas idades são. Aí temos a idade, né? 32, 33, 24, 31 e assim vai. Um outro detalhe importante, galera. Pediu mediana, a obrigatoriedade inicial é verificar se a quantidade ímpar ou par, logo após colocar essa sequência em ordem crescente. Então, ó, atualizamos a nossa sequência de idades para a ordem crescente. Mas observe aí, ó, o 32 apareceu 3 vezes, não importa. Quantas vezes ele aparecer na relação, ele vai ter que constar na ordem crescente. Tranquilo? Então, observe que nós temos 9 termos, porque são 9 professores. Dividindo em partes iguais, ó, ficou 4 para um lado e 4 para o outro. Logo, quem é o termo central aí? 32. Então, observe, quando a quantidade de termos for ímpar, é a coisa mais fácil do mundo determinar quem é a sua mediana. Não menos fácil é a quantidade par de termos. Então, bora lá dar continuidade. Então, nós já vimos no nosso caso aí, nossa mediana é o 32. Quantidade par. Devemos encontrar os dois valores centrais, ou seja, o A1 e A2 da lista, somá-los e dividir o resultado por 2. Ou seja, eu vou ter que achar a média aritmética dos termos centrais. Bora lá, por exemplo. João vende picolés em sua casa. Ele registrou a quantidade de picolés vendida em 10 dias na tabela apresentada a seguir. Então, 10 dias, quantidade par de termos. Primeiro dia, 15 picolés. Segundo dia, 10 picolés. Terceiro dia, 12 picolés. E assim sucessivamente. Primeiro passo é colocar a sequência em ordem crescente. Já identificamos que a quantidade é par. Logo, em seguida, colocamos a sequência em ordem crescente. Aí observe, ó, 4 para um lado, 4 para o outro. Quem são nossos dois termos centrais? O 14 e o 15. Mas, professor, se a quantidade é 10, eu poderia ter colocado 5 para um lado, 5 para o outro? Poderia, mas ficaria faltando quem? O termo central, tranquilo? Então, não teríamos, se eu coloco 5 para um lado e 5 para o outro, observe que nós não teríamos um termo central, tranquilo? Posso? Posso. Pode. Devo? Não. Então, observe que 4 de um lado, 4 para o outro, temos dois termos centrais. O que a gente faz? Tira a média aritmética deles dois. Média aritmética de dois termos, somos 2 e divide por 2. 14 mais 15, 29, dividido por 2, 14,5. Então, lembrando que medidas de tendência central são valores que representam, é o único valor, na verdade, que representa todo o conjunto. Já estudamos o que? A média aritmética, que pode ser simples e ponderada. Agora acabamos de estudar o que? A mediana, que depende da quantidade de termos, par ou ímpar. E lembrando que toda sequência ela deve ser colocada em ordem crescente. De boa, não é isso? Bora lá. Para finalizar essa parte, moda, MO. Moda é o dado mais frequente de um conjunto, é aquilo que mais aparece. Uma sandália da moda, um cabelo da moda, um óculos da moda, é aquilo que aparece a maior quantidade de vezes, tranquilo? Bora lá. Em uma escola de música, as turmas são formadas por apenas 8 alunos. Na turma A estão matriculados Mateus, Rodrigo, Carolina, Ana e Teresa. Então, quem é a moda dessa situação? Ou seja, qual é o nome que apareceu a maior quantidade de vezes? No caso aí foi quem? Ana, porque apareceu 3 vezes, tranquilo? Então, moda é aquilo que apresenta uma maior frequência, é aquilo que aparece a maior quantidade de vezes. Muito fácil. Acabou moda, é essa definição aí mesmo. O que nós temos agora é uma observação. A moda ela pode ser classificada como amodal, nenhuma moda. Quando é que não existe nenhuma moda? Quando os termos aparecem a mesma quantidade de vezes. Bimodal, 2 modas. Quando 2 valores ou 2 termos aparecem a mesma quantidade de vezes. Tranquilo? Trimodal, quando temos o quê? 3 modas. De boa? Como 3 valores, 3 nomes, 3 destaques, aparecem a maior quantidade de vezes. Existe alguns livros também já trazem a definição de polimodal, que é a partir de 4 modas, tranquilo? Então, amodal, nenhuma moda. Bimodal, 2 modas. Trimodal, 3 modas. E alguns livros trazem a definição polimodal a partir de 4 modas. De boa, não é isso? Valeu, galera. Um abraço a todos. Até a próxima.